O papel é tão presente no nosso dia a dia que a gente nem para pensar na sua história, né? Desde a lista de compras até os documentos mais importantes, ele está sempre ali, silencioso, mas essencial. De um simples bilhetinho até livros enormes, o papel está com a gente há séculos. Ele é o suporte de nossas ideias, pensamentos e sonhos. Cada folha carrega consigo um pedaço da nossa história. E a jornada dele ao longo do tempo? Uma aventura incrível de inovação. Conhecimento se espalhando pelo mundo e o impacto que isso teve na civilização. Desde os manuscritos antigos até os jornais que lemos hoje, o papel foi testemunha e protagonista de grandes momentos históricos. E é essa história rica do papel que vamos explorar aqui, da origem até os usos modernos e o futuro que o espera. Vamos descobrir como ele foi inventado, como evoluiu e como continua a se reinventar. Entender essa trajetória é essencial para dar valor ao papel que ele tem nas nossas vidas. Ele não é apenas um objeto, mas um símbolo de comunicação, educação e cultura. É uma história de criatividade humana, de adaptação e da vontade de sempre registrar e compartilhar o que a gente sabe. Desde os primeiros artesãos que descobriram como transformar fibras vegetais em folhas, até os artistas e escritores que usam o papel como meio de expressão. Ao longo dos séculos, o papel deixou de ser raridade e artigo de luxo para se tornar algo essencial, que está em todo lugar. Ele democratizou o acesso à informação e ao conhecimento, permitindo que mais pessoas pudessem aprender e se expressar. Vem com a gente nessa viagem explorando o passado, o presente e o futuro desse material tão extraordinário. Vamos conhecer as técnicas antigas e modernas de fabricação, os diferentes tipos de papel e suas inúmeras aplicações. E, quem sabe, até imaginar como será o papel do futuro em um mundo cada vez mais digital, mas que ainda valoriza o toque e a durabilidade do papel. O papel pode parecer simples, mas sua história é complexa e fascinante. Ele é um testemunho da engenhosidade humana e da nossa capacidade de adaptação e inovação. Então, prepare-se para mergulhar nessa jornada milenar e descobrir tudo o que o papel tem a nos contar. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o papel tem sido um companheiro constante. Ele nos ajuda a aprender, a criar e a nos conectar com o mundo ao nosso redor. E mesmo com todas as tecnologias modernas, ele continua a ser insubstituível em muitos aspectos. Então, da próxima vez que você pegar uma folha de papel, lembre-se de toda a história e o esforço que estão por trás dela. Valorize cada página, cada palavra escrita e celebre a incrível jornada do papel ao longo dos séculos. E assim, encerramos nossa jornada milenar, com a certeza de que o papel continuará a ser uma parte vital de nossas vidas, adaptando-se e evoluindo junto com a humanidade. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem fascinante. A história do papel começa lá na China antiga, onde ele foi inventado no século II a.C. A China, com sua rica tapeçaria de inovações e cultura, foi o berço de muitas invenções que moldaram o mundo moderno. Entre essas invenções, o papel se destaca como uma das mais revolucionárias, transformando a maneira como a humanidade registra e compartilha conhecimento. Dizem que a invenção foi obra de Cai Lun, um oficial da corte imperial da dinastia Han. Cai Lun, um homem de grande visão e engenhosidade, percebeu a necessidade de um material de escrita mais acessível e eficiente. Ele dedicou anos de sua vida a experimentar e aperfeiçoar o processo de fabricação do papel. Naquela época, os materiais de escrita eram difíceis de encontrar e muito caros. A elite e os estudiosos usavam tábuas de bambu, que eram pesadas e difíceis de manusear, ou pedaços de seda, que eram extremamente caros e não acessíveis para todos. Imagine só, tábuas de bambu, seda e até ossos de animais eram usados para registrar informações. Esses materiais, embora inovadores para a época, tinham suas limitações.
As tábuas de bambu eram volumosas e difíceis de transportar. A seda era delicada e cara, e os ossos de animais eram limitados em espaço para escrita. Só que esses materiais eram pesados, ocupavam muito espaço ou eram frágeis demais. A necessidade de um material de escrita que fosse leve, durável e acessível a todos era evidente. Foi essa necessidade que impulsionou Kai Lun a buscar uma solução inovadora. Kai Lun, buscando uma solução mais prática e barata, resolveu experimentar com fibras vegetais. Ele observou que as plantas tinham fibras que poderiam ser transformadas em uma pasta que, quando seca, formava uma superfície ideal para a escrita. Ele descobriu que, misturando fibras de amoreira, casca de árvore e redes de pesca, dava para criar uma superfície fina, resistente e perfeita para escrever. Esse processo não só era mais barato, mas também mais eficiente, permitindo a produção em larga escala. Essa ideia genial, que a gente conhece como papel, se espalhou rapidamente pela China, mudando a forma como as pessoas registravam e compartilhavam informações. O papel tornou-se um meio essencial para a educação, a administração e a comunicação, democratizando o acesso ao conhecimento. Fazer papel na China antiga era relativamente simples, mas exigia tempo e habilidade. Os artesãos dedicavam-se a cada etapa do processo, garantindo que cada folha fosse de alta qualidade. As fibras vegetais eram colocadas na água, trituradas até virarem uma pasta e depois prensadas em folhas finas. Esse processo meticuloso garantiu que o papel fosse uniforme e durável, adequado para diversas formas de escrita e arte. Essas folhas eram secas ao sol, e assim nascia o papel que a gente conhece. O papel não só revolucionou a China, mas também, ao longo dos séculos, espalhou-se pelo mundo, transformando civilizações e permitindo o avanço do conhecimento humano. A invenção de Kai Lun é um testemunho do poder da inovação e da criatividade humana, mostrando como uma simples ideia pode mudar o curso da história. A invenção do papel foi um segredo guardado a 7 chaves pelos chineses durante séculos. A técnica de fabricação de papel, desenvolvida por volta do século II a.C., revolucionou a forma como o conhecimento e a cultura eram preservados e transmitidos. Os chineses usavam uma mistura de fibras vegetais, como casca de amoreira, cânhamo e trapos de tecido, que eram macerados e transformados em uma polpa. Essa polpa era então espalhada em uma tela e deixada para secar, resultando em folhas de papel finas e duráveis. Mas, no século 8 d.C., a técnica acabou chegando ao mundo islâmico. A expansão do conhecimento e das técnicas de fabricação de papel foi facilitada pelo contato entre diferentes culturas e civilizações. O mundo islâmico, com sua sede de conhecimento e inovação, rapidamente adotou e aprimorou a técnica chinesa, adaptando-a às suas próprias necessidades e recursos disponíveis. E sabe como? Através de prisioneiros de guerra chineses capturados pelos árabes. Durante a Batalha de Talas, em 751 d.C., os árabes derrotaram os chineses e capturaram vários prisioneiros, entre eles artesãos especializados na fabricação de papel. Esses artesãos foram levados para Samarcanda, onde ensinaram aos árabes a técnica de produção de papel. Os árabes logo perceberam o valor do papel e não perderam tempo. Montaram fábricas por todo o império, que na época ia da Espanha até a Índia. As fábricas de papel islâmicas se tornaram centros de inovação, onde novas técnicas e materiais eram experimentados. O papel produzido no mundo islâmico era de alta qualidade e rapidamente se tornou um bem valioso, utilizado em manuscritos, documentos oficiais e obras de arte. Do mundo islâmico, o papel finalmente desembarcou na Europa no século XII, através da Península Ibérica. A chegada do papel à Europa marcou o início de uma nova era na história da comunicação e do conhecimento. Antes do papel, os europeus usavam principalmente pergaminho, feito de pele de animal, que era caro e difícil de produzir em grandes quantidades. A essa altura, a demanda por papel na Europa já era enorme.
impulsionada pelas universidades e pelo comércio que não parava de crescer. As universidades medievais, que surgiram a partir do século XII, necessitavam de grandes quantidades de papel para a produção de livros e documentos acadêmicos. Além disso, o comércio em expansão exigia registros escritos e contratos, aumentando ainda mais a demanda por papel. No começo, a produção de papel na Europa era pequena, mas a invenção do moinho de papel no final do século XV mudou tudo, tornando o papel mais barato e acessível. Os moinhos de papel, que utilizavam a força da água para mover grandes martelos que maceravam as fibras vegetais, permitiram a produção em larga escala. Isso resultou em uma queda significativa no custo do papel, tornando-o acessível a um número maior de pessoas e fomentando a disseminação do conhecimento. Com o tempo, a produção de papel se espalhou pelo mundo, se adaptando aos materiais e às condições de cada lugar. Cada região desenvolveu suas próprias técnicas e estilos de fabricação de papel, utilizando os recursos naturais disponíveis. Hoje, o papel é um dos materiais mais comuns e versáteis do mundo, utilizado em uma infinidade de aplicações, desde a escrita e a impressão até a embalagem e a arte. A jornada do papel, desde suas origens na China antiga até sua onipresença global, é um testemunho da engenhosidade humana e da capacidade de adaptação e inovação.